Eu achei aqui, enquanto deu esse intervalo, eu achei no livro aqui, na parte que ele fala, né? Cadê? Achei, perdi. É, Cadê? O ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém, diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou um outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. Então, quanto mais a gente serve, né, mais a gente sabe o que é ser humano. Então, a gente vai saindo de nós mesmos para transcender. Pode. Quem vai fazer? Patrícia. Sou eu. Acho que continua nessa linha de raciocínio de que você estava falando agora, da logoterapia. Vou te perguntar duas coisas. Tá bom. Uma, a questão da logo fala também de autoconhecimento, né? Sim. Fala bastante, né? Uhum. Na prática do dia a dia, a primeira pergunta, você tem uma dica para gente, para essa questão de autoconhecimento? Eu penso que talvez comece com essa questão da oração diária, mas além disso, né? Além disso, o que seria uma dica prática para o autoconhecimento? E outra coisa, eu já li alguma coisa, já ouvi falar do retiro, do Fio de Ouro, que tem um Sim. livro da Shalom. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta, vamos lá de novo na primeira pergunta. Você quer saber como Uma dica prática para a questão de autoconhecimento, para a gente autoconhecimento. se ajudar a respeito disso. Uhum. Tá, então da forma espiritual, à medida que a gente reza, a gente tem intimidade com Deus, a gente vai nos reconhecendo. E aí, de forma psicológica, né? Você quer saber assim, como que a gente vai tendo autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, uma coisa que me ajudou muito no autoconhecimento é a terapia. Não estou fazendo propaganda da minha vida profissional aqui, mas a terapia, ela ajuda muito no autoconhecimento. Porque a partir do que eu vou falando ali com o psicólogo, né? E aí o psicólogo vai me ajudando a enxergar aquilo que eu preciso enxergar, eu vou me autoconhecendo. Mas a gente pode, assim, de forma prática também, você pode escrever, né? Você pode escrever, assim, aquilo que você está vivendo naquele momento. Escreve, né? Escreve. Porque ao escrever, você coloca para fora e ali você vai se reconhecer. Mas é muito importante um processo de autoconhecimento, seja ele espiritual né, um autoconhecimento voltado, né, que a gente fala, sim, a vida espiritual, é sempre importante você ter uma outra pessoa te auxiliando, porque o autoconhecimento sozinho é muito difícil, é muito doloroso o autoconhecimento sozinho. Então, muitas vezes a gente precisa ali de alguém para nos ajudar, né? Seja ali um padre, numa direção espiritual, um formador, um coordenador, um psicólogo, né? E aí quem é coordenador, quem é formador precisa saber até que ponto ele pode ir, até que ponto é outra pessoa que vai ter, é o psicólogo que vai ajudar. Porque a pessoa às vezes tem alguma dificuldade, mas pode ser psicológica, né? Tem um problema de ansiedade. Então ela precisa de uma ajuda psicológica, porque tem coisa que a gente vai nos autoconhecendo, se a gente não tiver uma ajuda do psicólogo, de um profissional ali, a gente pode se perder. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. O fio de ouro. O fio de ouro, na comunidade, a gente é um curso de autoconhecimento da cura interior, desde o né, que a gente fala, vai tecendo o fio de ouro da nossa vida. E só quem pode fazer ele é quem não tem nenhum problema psicológico, tipo ansiedade, esquizofrenia, né, que não tenha nenhum transtorno. Por quê? Porque a gente mergulha mesmo no autoconhecimento. Então, ali no fio de ouro, eu não sei se meu livro está aqui,
No Fio de Ouro, porque ele fica bem aqui em cima. No Fio de Ouro, ele vai falar muito do autoconhecimento, de você voltar na sua história, voltar na questão familiar. Então, precisa ter um acompanhamento. Eu sei que vende o livro na livraria, mas é importante você fazer com alguém te acompanhando, porque senão você também pode se perder, né? Porque o Não tem autoconhecimento mais não é fácil. mais o retiro? Olhar para as nossas misérias não é fácil, então a gente precisa de ajuda da graça de Deus, principalmente, do outro. Pode falar, não E entendi. isso que você fala da leitura do livro, né? Mas eu lembro que Uhum. até pouco tempo atrás tinha um retiro também, não tem mais? Tem um retiro, tem um retiro. Teríamos o retiro que ia começar agora, porém com a pandemia nós não conseguimos começar. Então, todo ano tem, no primeiro semestre e no segundo semestre. Eu participo da missão de Perdizes, em São Paulo, que fica perto do Shopping West Plaza ali, do campo de futebol do Palmeiras. A gente tem sempre no primeiro semestre e no segundo semestre, mas com a pandemia a gente não teve. O Sim. que a gente tem no canal do YouTube, no Shalom São Paulo, é um outro curso nosso que a gente está fazendo pequena. Toda sexta-feira a gente solta um vídeo que a gente chama Toque de Liberdade. A gente solta um vídeo falando um pouco para as pessoas irem se autoconhecendo. Tem outros também, né, Tati, de módulos separados. Não sei se é do próprio Fio de Ouro. Eu fui lá na Shalom de Santo Amaro, conheci a Shinaide lá. Ah, tá. E aí eu fiz um pedaço, um curso só. Nem lembro exatamente qual era o nome. Acho que era cura interior, uma coisa assim. Na contemplativa, a Shinaide faz ele por módulos. E aí a gente fez. Aqui em Perdizes, a gente faz ele em 8 semanas, o Fio de Ouro. Toda quinta-feira. Então, a gente faz ele toda quinta-feira, são 8 semanas. Tá? E aí, né, porque na comunidade a gente tem vários cursos. O És Precioso, que é a cura da autoimagem, o Liberdade Interior, o Fio de Ouro e vários outros. Esses são os mais próximos, assim, né? Tati? Oi, pode falar. Eu fiz o És Precioso. És Precioso? O És Precioso. Eu fiz o retiro lá na Casa Contemplativa. E assim, uma das frases que mais ficou marcado, né, que não foi nem a Shinaide, eu não lembro, não me recordo qual foi agora o nome, se olhar eu lembro. Ela deixou muito claro que o autoconhecimento sem Deus é loucura. É uma loucura. Como se diz? É muito difícil, é doloroso. Já é doloroso com Deus, né? Mas o autoconhecimento sem Deus, você pode ficar maluco, né? É isso mesmo. É loucura. É extremamente bem dolorido, né? E é um processo, não é uma coisa de um dia, né? Não é uma coisa de um dia, é um processo que se você se abre a ele vai acontecendo, passos vão sendo dados, coisas vão acontecendo, pecinhas, você como psicóloga pode dizer até mesmo de um lado mais profissional, de quando que você move uma pedrinha, é como se fosse uma engrenagem de um relógio, né? Uma única engrenagem, ela é capaz de mover outras até maiores do que ela mesma. Então, eu vou ser bem sincero, eu tive uma senhora de uma experiência tanto em questão de retiro, né, em questão espiritual, como um impacto psicológico muito grande, né, desse retiro aí, né, que acho que é uma sequência de 8 retiros, se não me engano. O És Precioso? A Ordos Amore, que eu acho que do Amores. Ordo Amores. Mas o Ordo Amores, eles são todos os cursos da comunidade. Isso, né? Eu não tive a oportunidade de fazer um outro ainda, né? Em que acho que inclui, acho que o último seria o Tecendo Fio de Ouro, né? Mas é um processo um tanto quanto lento, né?
mas é um processo, eu já falo de antemão para vocês, para mim é um processo extremamente gratificante, né? Doloroso, já viu, não é? Mas é importante, né? O cristianismo, Cristo passou pela dor para chegar Uhum. na ressurreição. Então, E se quem Deus sou eu? mostra é porque a gente aguenta. Se não é, filha, então eu acompanho, eu indico, é importante, né? É claro, fazendo propaganda à comunidade, porque eu sou um eterno fã da Shalom, não posso falar nada, mas eu digo assim por todos esses aspectos, né? Confirmando exatamente, né? Dando um atestado de tudo que a Tati disse aqui, com relação tanto à questão psicológica, né? Da busca de um terapeuta, como na questão do exercício. Ainda assim, é um longo caminho a ser trilhado, tá? Não tô falando que as coisas aconteceram assim, não, porque elas estão acontecendo, e muito. Eu falo que na minha vida, né, quando eu fiz o primeiro retiro que eu fiz da Shalom, eu nem sonhava ser da comunidade. Primeiro, que eu achava loucura ser da comunidade Shalom. Porque uma vez uma amiga falou assim para mim: nossa, eles lá leem vários livros e aí eles têm 2 horas de vida de oração. Eu falava: que loucura, eu que não quero nunca entrar numa comunidade dessa. E aí, em 2013, eu fiz o retiro Curados para Amar, que é um retiro, eu acho que para mim é o melhor retiro que tem. Eu sou fã desse retiro, porque você passa ali 3 dias na frente de Jesus, desde ali do ventre materno, desde a concepção até a sua vida atual, e aí Deus vai falando, você vai tendo um acompanhamento com uma pessoa e Deus vai conduzindo a sua vida, né? Vai mostrando ali algumas situações da sua vida. E eu lembro que quando eu fiz em 2012, quando eu terminei o retiro, a moça falou assim: olha, Deus ele pede para que você seja obediente. Ele pede para que você busque fazer o seminário de vida no Espírito, e eu achava que não precisava, porque eu já vinha da renovação, né? De um grupo da renovação. E aí ela me deu um bilhetinho. A gente na comunidade tem muito isso, de rezar pelo outro e dar bilhetinhos, né? Com aquilo que Deus falou. E aí, e eu guardei aquele bilhetinho. E aí passou, então, o ano de 2012. Aí, em 2013, eu fiz um seminário de vida no Espírito e comecei a participar de um grupo de oração no Shalom. Mas eu mal ia porque eu participava do outro movimento. Então, eu pouco ia nesse grupo de oração. E aí, quando em 2015, eu retomei para o Shalom, então, assim, eu fiz o retiro em 2012, retornei para o Shalom em 2015. No momento da adoração, Deus falava assim: eu não desisto da sua vocação e me alegro com a sua volta. E aí, depois de um tempo, durante o processo vocacional, eu fui lembrando, né, que Deus, no bilhetinho, ele falava, a menina que me deu o bilhetinho, eu achei o bilhetinho e falava assim: que você permita que Deus continue a obra nova que ele iniciou aqui hoje. Então, de 2012 a 2015, Deus teve que fazer muita coisa na minha vida, eu sofri muito para poder chegar até aquilo aonde ele queria que eu chegasse. E mesmo chegando, eu tinha muitos medos, muitas situações de sofrimento. Para mim estar aqui hoje na frente de vocês, Deus ele teve que fazer muito na minha vida. E mesmo assim, antes de eu entrar aqui, eu estava: ai, Jesus, é isso mesmo, né? Então vamos, porque é preciso enfrentar esse sofrimento, é preciso enfrentar essa minha dificuldade. Então, e aí eu lembro que depois, no postulantado, do segundo ano do postulantado, a gente faz esse retiro, o Curados. A gente faz os retiros da comunidade dentro da comunidade também. E eu fui fazer esse retiro e Deus falava, né? E aí Deus deu uma visualização onde ele mostrava para a pessoa que estava rezando para mim, eu com muito medo mesmo. Eu era criança com muito medo e era o tempo estava fechado, todo nublado. E aí eu corria para o colo da minha mãe, mas a minha mãe não me pegava no colo. E aí por isso que eu trazia tantos traumas de medo, e eu não conseguia dar passos, tudo me paralisava. O medo me paralisava. E aí depois eu cheguei em casa e fui perguntar para minha mãe: mãe, aconteceu uma situação assim, assim? Minha mãe falou assim: aconteceu. Eu tava operada, né? E eu não podia pegar você no colo. E seu pai estava com seu irmão no colo. Então, por isso que é importante
você ter Deus, né? Viver essa vida de oração em Deus, porque Deus foi mostrando através da oração ali, quanto rezavam por mim. Então, por isso que eu preciso dar abertura também a Deus, né? E não só isso, em todo um processo, né? Então, olha quanto Deus foi eu fui chamada primeiro a Hoje, se eu consigo corresponder à vocação, eu dou muito graças a Deus pelo que eu vivi no outro movimento de jovem, no Jovem Sarado. Porque lá Deus foi me formando para eu chegar aqui hoje. Então é todo um processo. Por isso que a gente precisa ter paciência com os nossos limites, com as nossas fraquezas, precisa estar em oração para poder também ter paciência com o irmão. É isso que muitas assim, vezes a nossa vida vai ser sempre isso. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade nisso daí, né? Ô Patrícia, se você estiver me vendo na minha câmera, tá aqui ó, o livro, eu achei, Tati. E aí eu... Sobe um pouquinho, Diego, que não apareceu direito. Um pouquinho para trás. Tá bom aí? Fácil. Então, a Tati estava falando que precisa de orientação, né? Eu li até a página 313 sem orientação, e aí parei. Por quê? Eu já pensei em comprar várias vezes, mas eu falei assim, não, eu quero tentar fazer o retiro, depois eu compro o livro. Quero o primeiro retiro. Não, mas Aqui nós temos o livro, mas está empacado. Aí toda vez o Rodolfo fala, vamos fazer o retiro. Só que a Tati falou que não pode ter crise de ansiedade, né? Para fazer esse retiro. Não pode ter crise de ansiedade, algum transtorno, né? Se você tem crise de ansiedade, precisa estar estabilizado. É bom ter um acompanhamento, né? Vou passar essa informação para ele, porque eu não sei se ele sabia disso, mas é que às vezes ele tem picos, né, de crise de ansiedade. Se estiver estabilizado, e aí você pode, né, estiver estabilizado com acompanhamento, né, aí a gente vai vendo, de repente, se daqui eu não consigo mais, aí para, não vai mais, não pode forçar, né? E tudo tem um tempo. E até falando desse processo, né, que eu trouxe, mesmo caminhando com Deus nesse processo de autoconhecimento, a minha psicóloga me ajudou muito. Então, assim, eu faço terapia desde sempre, porque quando eu entrei na faculdade, a primeira aula o professor fala, se você quer ser psicólogo, você tem que fazer terapia. Então, assim, foi um processo onde ela me ajudou muito também, porque a gente tem o emocional, tem a razão e tem o espiritual, né? Sim. Sobre essa questão Desculpa, Diego. Não, é porque depois de você, aí eu vou ler a pergunta da Jalma, que está aqui no bate-papo, para a Tati responder, tá? Tá bom. Tá. É só numa questão, assim, de encorajamento, por exemplo. Eu faço terapia, a minha psicóloga é linda, é bem bacana, e faz parte, é importante mesmo. Eu já tinha passado por duas anteriores a ela, e teve coisas que não caminhou muito bem. Talvez na época também eu não me deixei ficar mais aberta à situação, né? E aí alguns pontos foram bem trabalhados e outros não. Aí depois eu encontrei essa atual que eu estou hoje. O que eu posso recomendar? Façam, porque é importante. Principalmente, sim, 100%. E principalmente que seja um profissional cristão. Então, essa é a parte mais difícil. Importante esta parte, porque eu tive a oportunidade de passar por duas pessoas que não tinham, eu percebi que não tinha esse quesito, né? E quando eu encontrei, inclusive foi até indicação de um padre, achei sensacional, então foi muito bom. E tem muita coisa ainda que eu preciso trabalhar. Mas assim, como a Tati falou, é dor, o sofrimento dói? Dói. Vai doer? Vai. Não é fácil, não. Mas tem que ser enfrentado, né? Ainda tenho coisas para ficar ainda em 100%, não sei se, né? Espero em Deus que chegue. Mas é tudo um deixar Deus agir realmente. E com a pandemia, algumas coisas também acabaram me favorecendo em algumas questões. Sobre o que a Vivi e a Joma falou sobre essa questão de oração, eu também sempre tive muita dificuldade. Há 2 anos eu estava tentando fazer a novena 9 meses com Maria, eu tenho um livro, tudo, não conseguia fazer.
Eu começava indo bem, de repente caía. Aí eu tenho aquele negócio na cabeça. Comecei, tem que ir até o final, não dá para quebrar. Mas esse ano eu estou conseguindo, com a graça de Deus, estou pedindo muito para Deus e Nossa Senhora me ajudar. É bem interessante. Mas aí a gente vai quebrando os nossos medos, né, diariamente, com a ajuda de algum amigo. Se alguém precisar falar alguma coisa, pode me falar comigo. Tipo assim, Fê, preciso de uma ajuda. Pode me chamar, porque a gente tem bastante coisa para compartilhar e às vezes as pessoas não sabem. Por isso que é importante a unidade, de estar atento ao olhar do irmão. Exato. Né? E outra coisa, Fernanda, ia ser muito importante que, à medida que a gente vai buscando a vida de oração, que a gente não pare. Mesmo que hoje eu não consiga, eu preciso recomeçar. Todo dia Deus nos dá um amanhecer para recomeçar. Então a gente tem que recomeçar. Nem que a gente só consiga ficar 10 minutos na oração. A gente tem que recomeçar nesses 10 minutos. E colocar diante de Deus. Senhor, eu não consigo. Essa aqui eu não consigo. Eu preciso de ajuda nisso, nisso, nisso. E na medida que você vai colocando ali diante de Deus, quando você vê, já foi. E muito importante na vida de oração é o louvor. O louvor, ele quebra toda a nossa... aquilo que quer nos derrubar na vida de oração, né? O inimigo muitas vezes não quer permitir. Então, o louvor, sempre começar com louvor a vida de oração. Põe uma música que vocês gostem, né? Então, isso ajuda muito. E outra coisa, né? Quando você falou do que a terapia não é fácil. Não, não é fácil. Eu, sendo psicóloga, não é fácil. Porque ali a gente vai nos reconhecendo, sabendo, a gente é corrigido também. Então, o que acontece muitas vezes, que eu percebo a pessoa começa a fazer terapia, aí ela começa a ver que tá mexendo muito na ferida, que a psicóloga tá pegando demais, o que ela faz? Então hoje não vai dar para eu ir. Então, tá chovendo, tá sol demais. Então eu vou parar de fazer terapia. Então, assim, isso acontece muito. Gente, eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu já saí da terapia tão impactada com aquilo que a minha psicóloga me falou, que eu peguei o meio fio do estacionamento na hora que eu estava saindo. De tão impactada que eu fiquei. Então, assim, a gente precisa... Né? E foi tão bom ela ter feito isso, porque depois dali eu comecei a dar passos. E hoje eu vejo resultados na minha vida. Graças a Deus. Assim, é difícil, mas é preciso. Vamos lá, pergunta da Jolma, né? Ela disse assim, ó, às vezes fico confusa quanto ao que eu quero e o que Deus quer de mim. Isso me faz sofrer muito. Então, vamos lá. Por isso que às vezes é importante você ter alguém ali, um sacerdote, um coordenador, né, um formador, para te ajudar. Porque aí a pessoa vai te ajudar a discernir aquilo que é seu e aquilo que é vontade de Deus. Mas, se o que você quer tá fora dos 10 mandamentos de Deus, então você não está no caminho de Deus. Deus, ele só vai nos pedir coisa que vai nos configurando a ele. E a gente, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Não sei, uma situação, de repente Deus me chama a servir num ministério, vamos supor, Deus me chama a vocação Shalom. Na comunidade, a gente vai para a comunidade toda segunda-feira, onde a gente tem formação, e aí é formação sobre o carisma, formação sobre a igreja, formação sobre alguma vida de um santo. Igual agora, a gente tem formação sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila, sobre o castelo interior e a vida de oração. Então, esse semestre vai ser sobre isso. Então, eu sou chamada a toda segunda-feira estar na minha célula, estar no Shalom. E a sexta-feira também. Toda sexta-feira está lá. Das 8 às 10 da noite. Aí, se eu invento de fazer uma pós-graduação de segunda e de sexta, será que é essa mesma vontade de Deus? Eu acredito que não. Porque ele fez primeiro um chamado para mim. Vida consagrada.
Então, como que eu vou corresponder à vida consagrada se eu fizer uma pós-graduação dia de segunda e sexta, no dia que eu tenho célula, no dia que eu tenho formação na comunidade? Então, isso não é vontade de Deus. Né? E uma pós-graduação é 1 ano e meio, 2 anos. Senão não tem sentido isso para mim. Não tem sentido esse chamado de Deus, né? Fazer uma pós-graduação nessa data, nesse dia. Eu vou ter que buscar, se eu quero fazer a pós-graduação, escutei de Deus que é para fazer a pós-graduação, eu vou procurar fazer em outro horário, em outro período. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Ah, mas Deus fala que eu tenho que cuidar da minha saúde, tá bom, mas eu não posso marcar academia no horário que eu tenho que ir para minha formação. Eu vou marcar uma academia num sábado de manhã, no outro dia, um dia que eu não tenho ministério, porque a gente que é da comunidade, a gente vai para a comunidade na segunda, na terça-feira, que é o dia do ministério, e na sexta-feira. E no domingo, a missa tem que ser todo mundo junto. E fora quando tem alguma formação e algum evento dentro da comunidade. Então, o meu primeiro chamado é corresponder à voz de Deus, aquilo que Deus me chama, o meu ministério, a minha vida consagrada. E aí depois as outras coisas. Tatiana, Oi, pode falar. Você é comunidade de vida ou é aliança? Eu sou comunidade de aliança. Tá. Não é só curiosidade. Tati, você estava falando da questão do louvor, né? A importância do louvor. Eu tive a experiência já de participar de grupo de oração da Shalom, e eu vejo uma grande diferença de um grupo de oração da Renovação, né? O quanto o louvor é importante, e aí depois se tem um momento geralmente de perdão, para aí sim depois você começar a deixar Deus falar. Né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais do porquê do louvor, né? De você ter esse momento de perdão. Tá. O carisma, ele é fundado em 2 santos, né? A gente tem 2 baluartes, São Francisco e Santa Teresa d'Ávila. Então, por isso que a gente sempre também começa com o louvor. Então, louvar a Deus pela nossa vida, pelas criaturas, né? Louvar a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá, pelo dia que nós vamos ter, louvar pelas situações da nossa vida, louvar por todas as outras circunstâncias que vão acontecendo, né? E depois o momento de perdão, porque a gente louva, né, em agradecimento, e aí depois o momento de perdão a Deus pelas vezes que a gente não corresponde àquilo que Ele nos chama, né? E aí depois o Espírito Santo, a gente clama o Espírito Santo, faz um momento ali de oração em línguas, né? A gente canta uma música ao Divino Espírito Santo, e depois a gente para, né? Para uma oração parada, para ouvir a voz de Deus, que Santa Teresa fala da oração parada. Então é o momento que a gente para ouvir a voz de Deus. Por isso que a gente faz o louvor, a abertura ao Espírito Santo, então, o louvor ele que nos abre, né? O momento que a gente está louvando, a gente esquece ali do arroz que a gente tem que fazer, ou esquece do momento que a gente está louvando, a gente está dando espaço para Deus, está agradecendo a Deus por tudo, né? A gente esquece das outras situações. E aí a gente vai pedindo perdão. Então, ali você, né, você é purificado através dos seus pecados, você vai pedindo perdão ali para Deus, né? Não tirando a importância da confissão, a gente precisa se confessar, tá, gente? Mas, e aí na comunidade a gente vive a confissão mensalmente. Então, nós somos chamada a confessar todo mês. Ou sempre que, né, pelo menos uma vez no mês, ou sempre que for preciso. Então, depois ali o perdão, então é depois clamar o Espírito Santo, porque você já louvou as criaturas, já pediu perdão, e agora você vai dar acesso ao Espírito Santo à sua vida. Você vai abrir a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar e o Espírito Santo poder ali te ajudar a se reconhecer quem é Deus e ouvir a voz de Deus. E aí a gente clama o Espírito Santo, tem um momento que a gente se silencia,
Porque às vezes Deus quer dar uma palavra, uma visualização, Deus quer falar em algum momento. Que aí Santa Teresa d'Ávila que fala da oração parada, né? Que é para ouvir a Deus. E aí depois a gente conclui agradecendo por aquele momento de oração, né? E consagrando a vida à Virgem Maria. Então é um pouco assim do que a gente vive na vida de oração. E aí, né, ouvindo tudo isso, a gente fica com, vamos dizer assim, com um pepinão, né? Porque nas nossas, pelo menos nas nossas reuniões paroquiais, ou até mesmo nos nossos encontros, se a gente soubesse a importância de iniciar com um louvor, né? De você ter um momento ali de entrega para Deus, eu acho que a gente resolveria tão mais fácil aquilo que a gente tem que resolver nas nossas reuniões, né? Às vezes a gente só faz nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e já vai. Vamos lá, vamos pro assunto, né? Então, por isso que eu quis que você trouxesse isso, né? Para que a gente possa entender a importância do louvor mesmo, né? De deixar Deus estar no lugar que ele tem que ocupar, né? Vou trazer uma experiência aqui na comunidade, a gente tem acompanhador pessoal. Então, uma pessoa, né, da comunidade é nossa formadora pessoal. Então, todo mês essa pessoa reza comigo. Então, todo mês eu vou trazer situações da minha vida pessoal para ela. E a gente tem um retiro de 10 dias que a gente faz no ano. Então, 10 dias a gente se recolhe. Quando a gente chega na casa, a gente entrega o celular e a gente fica incomunicável. Ninguém mais nos encontra. Até acabar os 10 dias. E naquele ano, Deus ele me trouxe algumas questões que eu precisava colocar para minha formadora pessoal. E aí acabou a reciclagem, voltei para casa, né? Marquei minha formação pessoal. Aí o Jesus. E, gente, o porquê a gente precisa tratar Deus, tratar ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa, como eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, e cada um tem um jeito de falar com Deus. Por isso que tem a passagem bíblica que fala, né? Que não é para ficar inventando muitas palavras, é para ser você. E aí eu falei, Senhor, eu preciso falar isso para ela. Mas eu não tenho coragem de falar. Então vamos fazer o seguinte, Pai. Se ela começar a rezar por mim, e a minha formadora era assim, ela primeiro perguntava e depois ela rezava. Aí eu falei assim, ó, se ela rezar primeiro por mim, eu falo. Se ela não rezar, eu não vou falar. Olha, eu desafiando Deus, né? Ai, Jesus. Aí entramos para a formação. Me desci, saí da capela e fui para encontrar com ela. Aí ela começou, e aí, Tati, tudo bem? Como foi a reciclagem? Não sei o quê, vamos lá, fala um pouco para mim como foi. Aí, ufa, não é para me falar para ela. Não é para me falar para ela. Aí ela, não, vamos fazer o seguinte, em vez de eu começar perguntando, hoje eu vou começar rezando por você. Aí eu falei, tá bom, Jesus, já entendi. Então, por isso que é importante, né, você rezar, você conhecer a Deus, porque aí você vai percebendo o quanto que o cuidado de Deus com a minha vida, né? Tipo, ele sabia que eu precisava falar aquilo, e depois que eu falei, o quanto eu cresci na minha vocação. Então, por isso a importância de rezar, de estar atento, né? De tudo que a gente fazer, levar a Deus. Tudo que a gente for uma reunião, vamos rezar primeiro antes de começar a reunião. Para decidir se vai ter se a gente vai escolher uma música ou não, vamos rezar. Eu lembro que antes de participar do Shalom, quando eu era do Ministério de Música, no Jovens Sarados, a gente ia ensaiar, mas a gente fazia um momento de oração antes de escolher as músicas. Para que Deus fosse inspirando quais são as músicas que a gente ia rezar. Quais músicas que a gente ia usar no grupo de oração. Né? E nos ajudava muito numa direção na oração ali do grupo. Para a missa, a mesma coisa, quando a gente ia tocar na missa, a gente rezava para escolher as músicas que a gente ia tocar. A gente rezava um pelo outro. E a gente percebia que quando a gente não rezava um pelo outro, às vezes o ensaio ele não saía. Quantas vezes a gente gastava mais tempo rezando um pelo outro do que ensaiando? Mas por quê? Porque Deus precisava primeiro fazer nas nossas vidas para que Ele pudesse fazer na vida do outro também. Né? Porque para a gente poder... Se eu vou para lá preocupada com alguma situação,
a gente não consegue, né, responder à vontade de Deus. Então, por isso que a gente precisa rezar, precisa primeiro entregar ao Senhor. Então, a minha dificuldade, o meu problema é esse, está aqui na sua mão, então você entregou na oração e agora você se deixa Deus entrar na sua vida para você se dar ao outro, né? Para que você possa estar cheio do Espírito Santo e se dar para o outro. Só antes da Lilian partilhar, já que a gente tem mais tempo, então é o seguinte, a gente estava falando muito sobre essa questão do autoconhecimento, né? E até o Yuri trouxe essa questão da importância que o autoconhecimento é muito, muito legal quando a gente faz com Deus, né? E aí eu trazer, né, uma experiência pessoal que, apesar de eu não ter feito todos esses retiros da Shalom, que eu quero muito fazer depois, eu tive aí também a oportunidade de fazer alguns treinamentos de autoconhecimento, né, que algumas pessoas eu partilhei um pouco da graça e o quanto é diferente quando você coloca Deus à frente. Mesmo que não seja algo da igreja, né, porque eu fiz alguns treinamentos que mexeu um pouco com hipnose, com essas coisas que a gente sabe que se a gente deixar que na mão do homem, pode ser feito alguns estragos, né? Mas em tudo eu falei, olha, eu conheço a pessoa que está conduzindo, ela é católica, então vamos lá, né? Vamos confiar. E o quanto Deus ele foi trabalhando, né? Porque, e aí até coincidência ou não, mas eu acredito na providência de Deus. Ontem teve o meu grupo de oração na minha paróquia e a palavra foi justamente sobre a fala do anjo para Ló. O anjo falou assim, Ló, vai e não olha para trás, né? A mulher dele viu, né? Olhou para trás e a gente sabe que ela virou sal. Mas Ló, ele olhou para frente, ou seja, ele escutou Deus. Então, a terapia, os treinamentos, esse processo de autoconhecimento, sim, vai nos levar a olhar para o nosso passado, mas com amor. Porque o que eu percebo, assim, e aí a Tati pode completar, que eu percebo que muitas vezes o que atrapalha a gente é a falta de perdão, não é nem tanto com os outros, mas é a falta de perdão com a gente mesmo. Com aquelas coisas que a gente faz, com aquelas coisas que a gente já prometeu, já confessou, já falou que não ia fazer mais e a gente continua, né? Então, a terapia, quando você olha com amor para a sua história, né? Deixando que Deus possa agir e mexer, e quando Ele quer mexer, Ele vai mexer mesmo, quer a gente queira, quer a gente não queira. Quando a gente deixa que Deus age, parece que você tira um peso, né? E aí, o que a palavra desses dias estava falando, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Então, queria que você explorasse mais um pouquinho disso, Tati, se possível. A gente precisa lembrar que Deus, ele olha para nós com amor, né? Ele olha para cada um de nós com amor. E nós, é bem isso que o Diego falou, nós acabamos nos julgando com o nosso olhar. A gente não pode nos julgar com o nosso olhar. A gente tem que olhar para a nossa vida, para a nossa história com o olhar de Deus. Porque quando a gente olha com o nosso olhar humano é um olhar de julgamento. É um olhar que nos leva ao pior, não presto para nada mais. E quando a gente olha com o olhar de Deus, não, o olhar de Deus ele é misericordioso. Então, a gente consegue lidar melhor, né? E a gente consegue se perdoar também. Tem um dos cursos que eu dei há pouco tempo, que é do Liberdade Interior, um capítulo do Liberdade Interior, que fala muito isso. Conta a história de Pedro, né? Que Pedro ele teve 3 experiências de Pentecostes na vida dele. A primeira, quando Deus chamou ele, então Deus ele falou, vem Pedro, segue-me. Então ali Pedro larga o barco, larga tudo e vai ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus ali naquele caminho, naquele processo. E ali nasce a fé de Pedro. E aí depois tem um momento onde Pedro nega Jesus. Mas na medida que ele encontra novamente o olhar de Jesus,
ele é perdoado. E ali na vida dele é um novo Pentecoste. Então ali nasce a esperança de Pedro, que aí ele reconhece que não é pelas forças dele, mas é pelo amor de Deus que ele vai conseguir enfrentar as situações da vida. E aí o terceiro momento, que Pedro né, então ali nasce a esperança, e o terceiro momento é em Pentecostes, junto com os outros discípulos, né, aonde vem o Pentecostes de amor, que Pedro tem ali a experiência com o amor divino, com o amor de Deus, né, através daquele Pentecostes, e aí ele larga tudo e diz sim a Deus, e aí sai para evangelizar. Então a gente precisa ter esse olhar para Deus, né, ter o amor, né, olhar para a nossa vida com o olhar de Deus, né? Não nos julgar, não nos forçar a algo que não é aquilo que Deus quer para a gente, né? Ter sempre esse olhar atento a Deus. E dentro do que Deus tem te chamado hoje, né? Dentro dessa também da sua vida pessoal, mas também dentro desse projeto do Luthier também ver aquilo que Deus te chama hoje, né? Não olhar as suas dificuldades só com o seu olhar, mas olhar com Deus que é misericórdia, um Deus que é bondoso e caridoso, né? Então, ali Pedro tem o momento da fé, da esperança e da caridade, que é a caridade, que é o amor. Acho que é isso. Diego e Lilian, eu tenho um compromisso agora inadiável. Desculpa. Valeu? Obrigado. Foi bom conhecê-los aí. Tudo de bom. Obrigada, Pode ver de Clóvis, novo pela aí, presença. tá? Simone e aos demais Obrigado, aí. Clóvis. Deus Deus abençoe, obrigada. Show de bola, obrigado. Boa final de semana e bom domingo. Obrigada, igualmente. Valeu. Bem, para nós encerrarmos esse momento maravilhoso, cada vez que o Diego falava, gente, já foi 40 minutos. Como assim foram 40 minutos? Parece que começou, né? 10 minutos, tá tão maravilhoso. O que eu quero partilhar um pouquinho com vocês de tudo isso que a Tati falou. Quando a Tati deu a palavra, né, de Isaías, o meu coração ele explodiu aqui. Desculpa, já vou falar que eu vou chorar porque não tem jeito, né? É algo que mexe com a vida. Essa palavra, ela veio em uma oração para mim em 2016. Essa palavra de Isaías. No início de 2016. E aí eu não entendia quando o Senhor colocava ali, né, que essas tendas seriam estendidas. E um dos livros que me ajudaram muito nesse caminho de conversão, de autoconhecimento, de busca, foi o livro Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Gente, eu demorei tanto para ler, porque eu não conseguia ler, porque viver aquilo, né? E conforme eu lia, eu desejava as coisas que eu lia. E eu creio que a resposta de Deus veio para mim em dia 29 de junho de 2016. Todo mundo aqui já sabe, né? Eu tinha uma funcionária em casa e eu cheguei, eu a encontrei morta na minha casa. E ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque antes eu era aquela pessoa que tinha que ser tudo muito correto, tudo tinha que o meu dia tinha que ser muito cronologicamente bem resolvido. E a partir daquilo foi a primeira palavra do Senhor para mim de, olha, quem manda na sua vida sou eu, não é você. E 15 dias depois dali, meu sogro se acidentou, vieram morar na minha casa. Então foi um ano muito, muito difícil. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas foi a partir dele que o Senhor também me permitiu esse autoconhecimento que a gente está conversando tanto aqui, né? Foi através dessa dor.
E aí, em 2017, a Luciana me chamou para o projeto e entrou isso que a Tati falou, né? De parar de olhar para a sua dor e olhar para o outro. Então, o projeto, ele veio para mim realmente para eu parar de olhar naquilo que eu estava vivendo e olhar o outro, para mim, naquele momento, foi ver Jesus de uma forma diferente. Com cada aula do projeto que a gente vivia, o Yuri foi meu colega de classe nesse período. E a gente viveu ali muita experiência, o Diego também. E então foi através do projeto, através daquela dor que eu passei, que veio esse autoconhecimento com Jesus, com os meus amigos, com o diretor espiritual, que o meu diretor espiritual é o Padre Adilson. E esse olhar que a Luciana teve para mim no momento que eu estava realmente perdida, mediante a minha dor. E aí, as perguntas das meninas, né? Como que a gente faz para conseguir encaixar essa vida de oração dentro da nossa rotina de mãe, de esposa, de tantas mulheres dentro de uma mulher só, né? É o que a Tati falou, é se reorganizar, né? A cada aula do projeto e mediante tudo que estava passando, é o que ela falou, é levantar mais cedo, entre uma atividade e outra, ter esse encontro com o Senhor. E aí eu tive que me reorganizar e dentro disso, me reorganizar dentro e fora, no sentido de falar para a minha família. Agora eu estou rezando, agora ninguém me atrapalha. Porque às vezes a gente precisa colocar isso. A gente, como dona de casa, é muito difícil. Porque tudo gira em torno da gente. Então, às vezes, é difícil você falar isso para os filhos. Agora eu não posso. Né? Ou para o esposo. Me dá um tempinho. Mas muitas vezes eu tive que colocar isso, explicando que era o momento para mim, que eu precisava. E a partir dele eu fui crescendo dia a dia. E eles também foram vendo que era necessário me respeitar, né? Ter esse momento, a mãe agora está no quarto, ninguém fala com ela. E os frutos disso, porque precisa começar dentro de casa, né? O que adiantava eu sair do quarto, por exemplo, estava lá uma hora rezando e sair gritando, ou sair esbravejando. Então precisou desse passo, né? De dentro de casa eles verem também os frutos daquilo que eu estava fazendo. O tempo que eu passava no projeto, tinha frutos aqui também, né? Aqui precisa começar, minha tenda precisa começar aqui em casa, né? Isso é o fundamental. E naturalmente isso vai girando, a vida também vai modificando dentro da casa, porque aí você chama para rezar junto, quando quer, vamos junto, se não quer, não tem problema, né? Esse movimento da casa foi se tornando o que era, às vezes, de vez em quando, se tornou muito mais. E a importância dos frutos que isso deu. E quando a Joma fez essa pergunta, que fica confusa, né, entre o que Deus quer, entre o que ela quer. Na oração vem a resposta, Joma, mas você precisa tomar a decisão, que é o que a Tati falou, vai vir com a dor, né? Quando você escuta mas poxa, eu não queria isso. É a sua decisão. Com certeza, a Tati, né? A gente tudo vem através da oração. Esse momento aqui foi através de oração. E aí, quando o Senhor fala algo que às vezes você fala, poxa vida, eu não estava esperando essa resposta, né? E aí? Exatamente. É a sua decisão. Você não é obrigado a ir. É o livre-arbítrio. Mas do coração ele vai queimar, né? Deus vai te incomodar de alguma forma. O que o Diego falou ali é bem verdade. A vontade de Deus ela vai acontecer, seja cedo ou seja tarde. Se você aceita logo, né? Fica menos difícil, né? Porque aí decisão, né? Decisão.
você vai ter que fazer cortes na sua vida. Como a Tati falou, vai ter que falar não para algumas coisas que você gostaria de fazer. Fazer algumas, muitas vezes, que a sua cabeça fala, eu não quero, mas você tem que fazer, porque é o abrir mão da sua vontade, o desapego de si, né? Que isso que Jesus fez a vida inteira, esse desapego de si, desapego da vontade. E o projeto, ele, na minha vida, é a vontade de Deus. Porque quando a Luciana me chamou, eu já falei, Lu, eu não consigo ir, minha vida está assim. Ela falou, dá um jeito. Aquele jeito bem amoroso dela que vocês conhecem. Então, eu dei um jeito. E... como é que ela fala, né? Na bunda, né? Vai. Exatamente. Põe essa bunda e vai. Exatamente. Então, fazer o projeto foi um passo difícil, mas depois foi edificante. E chegando num determinado ponto do projeto, meu coração ardia porque eu queria mais daquilo, né? Estava acabando e eu queria mais. Então, quando a Luciana me fez o convite de estar à frente com ela do projeto, na verdade, acho que eu fui me antecipando antes da pergunta oficial dela, porque quando eu vi, eu já fazia coisas e enfim. Então, quando veio, né, uma proposta mais oficial, não tinha como dizer não, né? Eu sempre falo isso para ela. Não foi para a Luciana que eu disse o sim. Foi para o chamado de Deus que ardia no meu coração. Então, quando essa palavra vem, eu vejo o projeto. Eu vejo a carinha de vocês, porque quando eu li, eu falava, Senhor, como que as minhas tendas vão para adiante se eu sou tão incapaz, se eu sou tão pequena? Então, hoje eu ainda me sinto incapaz de estar à frente do projeto. Hoje eu ainda me sinto incapaz de dar aula para vocês. Mas eu olho para ele e eu falo para ele, Senhor, o Senhor me escolheu, então o Senhor me ajuda. Não sei como é que eu vou fazer, me ajuda. Então, é isso o projeto, né? É a gente com medo, sem saber o que vai dar, mas por ter essa ardência no coração, a gente vai. Então, essas dúvidas, se eu vou ou não vou, a oração ela vai te indicar o caminho e vai da gente realmente, né, com medo, decidir, né? A qualquer uma das decisões terão consequências, né? O sim ou não. E aí fica a nós, né? Nós teremos essa consequência. As minhas consequências, digo que são maravilhosas, né? Tem dificuldades, muitas, mas eu não abriria a mão do projeto, assim, por nada hoje, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter ele. E isso que a Tati falou, né? Esse sentido da vida. Porque é na dor, né? Foi na dor que eu fui ver ali minhas mazelas, as minhas dificuldades. E aí, como o projeto, e teve esse conhecimento de Jesus dentro do projeto, a cada aula, a cada partilha, conhecendo pessoas maravilhosas, o sentido da vida foi voltando, porque em algum momento eu fiquei flutuando, né? Sem saber para onde ir. Hoje eu sei para onde eu quero ir, né? E quero que a minha tenda se estenda, se o Senhor assim permitir, né? Quero agradecer, Tati, imensamente a sua partilha, viu? Para mim aqui foi um momento de oração. Me fez lembrar de muita coisa e me fez realmente me fez arder de novo o coração para aquele chamado do projeto que o Senhor me fez lá atrás. Então, eu só tenho a te agradecer pelo seu sim, agradecer pela sua vida e saiba que você continuará, já estava nas nossas orações e agora a gente te conhecendo ainda mais. Quero que você, por gentileza, deixe seus contatos, caso alguém
queira, né, ter algum contato com você, se possível, profissional, né? Você deixe seus contatos. E obrigada, que Deus continue te abençoando, abençoando sua casa, sua família, que o seu pai logo se recupere, viu? E eu já vou te avisar que provavelmente você será convidada mais vezes. Espero que você esteja disponível. Eis-me aqui, né? Aquela assim, né? Uma passagem que Deus, quando a gente ingressa na comunidade, no postulantado, a gente não recebe o sinal da comunidade, porque a gente ainda está aprendendo o que é comunidade. Quem não conhece o sinal da comunidade é esse tal aqui, e a gente recebe só no discipulado. E a minha oração, a oração do nosso discipulado, né? Deus deu uma passagem bíblica que fala: eis-me aqui. Então, eis-me aqui para quando vocês precisarem. Foi muito bom estar com vocês, conhecer um pouco mais do projeto, né? Poder estar com vocês, porque também isso me forma, né? Deus também, ele vai me ensinando muitas coisas através da vida de vocês. Muito obrigada. Deixe seus viu? contatos, por favor, Tati. Tá. O meu celular, você pode ligar direto no meu celular ou mandar mensagem no WhatsApp, é o 98066 9875. E você atende onde, Tati? Eu atendo aqui em Osasco mesmo, ali é na fácil. região do Jardim das Flores. Certo. Bem, alguém tem mais algum agradecimento para fazer para a Tati? Acho que todos, né? Foi um momento de partilha maravilhoso. Eu tô aqui sem palavras. Enquanto você ia falando, eu ia lembrando muito, né? Do sofrimento, né? A gente fala que Santa Teresa d'Ávila, ela tem um momento que ela fala, né? Deus, é por isso que você tem poucos amigos, né? E é sofrido ser de Deus, é sofrido, né? Tá fazendo a vontade dele, mas é ele que a gente tem que ir atrás, é dele. Tati, eu agradeço, né, também, né, junto com a Li, junto com a Luciana, nós fazemos parte aí da cabeça, não pensa, eu faço minhas palavras que a Lívia disse com relação ao projeto, e o coração ardia novamente, né, a sua partilha de vida, né, porque muito mais do que você falar sobre a palavra de Deus, é falar sobre a palavra vivida. Né? E o quanto Deus, né, veio fazer, né, que eu sempre falo, né, Deus faz a liturgia na nossa vida, Ele faz a memória. E conforme você ia falando, eu falei, Jesus amado, quantas coisas vieram à minha mente, quantas circunstâncias e situações, né? E eu, né, como fechamento, né, e fica principalmente, né, todos aqui me conhecem, mas o que me ajuda, não que ajudou só, mas o que me ajuda também é essa partilha de vida que eu tenho com os meus irmãos, né? Aqui, com a Lília, com o Diego, e quantas alegrias a gente não só dá risada, né, das palhaçadas, mas também quantas dores também a gente partilhou, né? Então, assim, quantas dores nós partilhamos para que chegássemos até aqui. Então eu agradeço muito mesmo a sua disponibilidade, né, de vir até nós. E com certeza não foram só os alunos do projeto, né, mas os professores que estão aqui beberam muito dessa água, viu? Amém, obrigada. É só obra de Deus, é Deus que faz, eu não sou nada, né? Só estou a serviço dele. E vocês rezem por mim, rezem pela minha vocação, porque não é fácil, não. A Luciana não pôde estar aqui, mandou um abraço e com certeza está, né, na intercessão por nós. Então, vamos agradecer a Deus nessa Ave Maria pela vida da Tati, pelo sim dela, à vontade de Deus em sua vida, que o Senhor possa cada dia mais conceder-lhe muita força espiritual, forças físicas, muito equilíbrio mental, equilíbrio emocional,
Que Nossa Senhora possa visitá-la sempre, constantemente, ainda mais, a cada situação de sua vida. E que você possa, Tati, sempre, a todas as pessoas que te procurarem, seja como profissional, seja como consagrada, que possam sempre encontrar em você esse reflexo de Deus que você hoje mostrou para nós. Que Nossa Senhora te guarde, te conduza sempre na sua vida, esteja à frente dos seus planos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Vamos tirar uma fotinho, né, gente? Tem que tirar a fotinho básica. Eu vou tirar aqui, se arrumem, arrumem os cabelos. Fiquem aí, pera ainda. Serão 2 fotos, tá? Para poder sair todo mundo. Olha lá, sorrisinho. Foi uma. Pera aí que eu vou mudar agora a minha câmera. Olha lá. Todo mundo aí, sorrisinho. Ah, muito bem. Obrigada, Tati, em nome dos alunos, viu? Eu amei. Eu amei Que bom. o tema, tudo o que aconteceu, né? Bom a gente partilhar a vida. Muito bom. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, Pipi. Tchau. Beijos, tchau.